Olá! Hoje eu quero te fazer um convite aqui a pensar junto comigo. Pensar junto comigo, mas pensar no seu jeito de, de encontrar esse reprogramado GPS. Eu não sei se você já parou para pensar assim, o que é que faz com que o seu GPS recalcule a rota e te coloque de volta no prumo? O que eu estou querendo dizer com isso? Assim, que a nossa vida ela é uma sequência de encontros e desencontros, né? De começos, de recomeços, de desvios de rota, de mudança de planos, e que quando tá tudo bem, né? Quero dizer assim, com a sua vida, né? Não num momento especificamente, mas em geral, a gente passa por todas essas coisas e sempre a gente consegue voltar para aquilo que realmente faz sentido, aquilo que importa, tal. E eu acho que cada pessoa tem aí uma maneira de, de saber ou de se reconectar com esse caminho que é o seu, com o caminho que faz sentido para você. E a minha maneira sempre foi, mesmo quando eu era muito jovem e não pensava sobre isso, não tinha consciência sobre isso, mas a minha maneira de me reconectar com o caminho que faz sentido para mim sempre foi por intermédio do contato com a natureza. Eu acho que a natureza ela dá uma desacelerada na gente e se a gente tiver um pouquinho de paciência assim, começar a observar, a gente vê que é uma quantidade assim imensa de acontecimentos coordenados e de coisas maravilhosas acontecendo o tempo todo, né? Eu sempre gostei muito de entender assim o ciclo de vida das plantas, é, dos bichos também, assim, uma coisa que até hoje eu fico assim impressionada é como que a pelagem dos gatos, por exemplo, se altera a ponto de quando começa o frio, eles estarem com o pelo mais fofinho, com mais quantidade daquele subpelo. Isso não importa quando que o inverno vai chegar, né? Então, assim, esse ano esfriou mais cedo, esse ano esfriou mais, esse ano demorou mais. Não interessa, vai chegar o dia certo, eles vão estar prontos. Então, esse tipo de coisa sempre me fascinou muito. E nos últimos anos, é, essa conexão com aquilo que é da natureza é a minha maneira de conversar com Deus. Eu não sou de orações, né? Eu não rezo normalmente, mas eu tenho muitas conversas com Deus. E uma das conversas que eu tenho muito frequentemente com Deus é esse pedido para que Ele não me deixe esquecer, né? Toda vez que eu acho que eu estou assim meio longe de quem eu tenho que ser, toda vez que eu estou meio apática com a vida, meio desanimada, ou meio sem ver sentido nas coisas, é isso que eu peço. Eu peço para que, poxa, não me deixe esquecer, sabe? Me ajuda a ver, me ajuda a ver as coisas que importam, esses milagres, todos esses milagres que estão acontecendo o tempo todo, todas esses acontecimentos, essa sequência de coisas que estão acontecendo. E assim, ao longo dos anos, muitas respostas para esse pedido vieram na forma de animais para serem resgatados. Então, desde que eu sou muito pequena, uma sequência de cachorrinhos, gatinhos, uma vez teve um cavalo abandonado aqui perto de casa, morcego, lagarto, muitos passarinhos, enfim, muitas vezes na vida, na sequência assim desse pedido, dessa conversa com Deus, me apareceu algum bichinho para cuidar. E um bichinho resgatado, ele te ele te impõe a necessidade de estar presente. Porque quando você tem um recém-nascido ali, ou um animal machucado, você tem uma urgência, né? Tipo, e a urgência você precisa preservar essa vida. Então, todo o resto perde importância, né? Quer dizer, entre alguém viver e você ir ali pagar uma conta ou comprar um arroz novo,
o alguém viver virou prioridade. E aí você, no meu caso, né, eu começo a olhar para a vida com outros olhos e começo a colocar um peso bem menor, deixar mais leve as outras coisas. Então, muitas vezes eu pedi, nos últimos anos principalmente, me dá alguém para eu cuidar, me dá um bicho para eu cuidar, sabe? Eu tô precisando, tô esquecendo como é isso, eu tô esquecendo de olhar essas coisas. E ontem, nesses últimos dias, eu tenho pensado sobre isso, eu tenho falado, gente, eu tenho me emocionado menos com essas coisas da natureza, porque eu sou a pessoa que olha uma flor de uma determinada árvore que o ano passado estava doente, não conseguiu florescer, e aí esse ano eu vejo ela florida e eu choro, eu fico emocionada, eu me preencho assim de um sentimento de gratidão imenso. E algumas pessoas acham isso uma loucura, mas para mim é um sentimento assim maravilhoso. E adoro andar na rua e ver uma folha, toda comida de formiga, toda recortada, e eu vejo uma renda, eu vejo uma coisa tão artística naquilo ali. Então, esse tipo de coisa que, quando eu estou na minha normalidade, eu estou o tempo todo vendo isso, um matinho que nasce de dentro da calçada, e eu acho aquilo ali um sinal de força absurdo da vida. E eu ando meio desconectada, assim, estava tendo dificuldade de ter essa emoção. E tenho pedido nessas minhas orações aí silenciosas com Deus, tenho pedido, poxa, me faz ver, me faz ver. E ontem, voltando para casa, no meio de uma bagunça pós-chuva, porque aqui tem chovido muito, deu uma ventania, então aquele monte de galho pelo chão, folha, aquela coisa meio bagunçada pós-chuva. Eis que me aparece uma árvorezinha, pequena ainda, de um ipê branco, que quem me conhece sabe que eu sou simplesmente assim, apaixonada por ipês brancos, pela vida deles. Um ipê branco completamente florido, completamente fora de hora. E aí alguém pode dizer assim, ah, Camila, não é muita pretensão você achar que um ipê floriu para você ver? Não, é o contrário, ele não floriu para eu ver, ele estava lá. Eu simplesmente consegui ver. Eu pedi para ver, eu botei meu cérebro para trabalhar nisso. Eu quero ver, eu quero ver. Não pedi um ipê, pedi uma coisa que me emocionasse. E vi aquele pé e fiquei muito feliz de dizer, cara, ele está aqui, resistiu, inclusive a essa ventania, a essa chuvarada, e ele continua com flores, e eu tive a chance de ver. E o que eu quero dizer com essa conversa toda aqui na segunda-feira de manhã? O que eu quero dizer é que a gente precisa colocar energia e colocar desejo e vontade de achar nosso caminho certo, de sair dessas coisas que consomem a vida da gente. Tem que ser uma coisa que a gente ponha consciência nisso, sabe? Porque Deus está aí, as coisas estão aí, os acontecimentos, os milagres, as maravilhas, estão todos aí. Só que a gente não vê. Muitas vezes a gente coloca tanta energia para ver as outras coisas, tanta energia para aquilo que nos incomoda ou para aquilo que nos exige da sobrevivência da vida mesmo, que a gente para de ver, para de ver essas coisas. E essas coisas são as únicas que fazem a vida valer a pena. Eu não estou falando sobre um IP, eu não estou falando sobre um bicho, isso é o que vale a pena para mim, para o meu caminho, né? Para você pode ser outra, provavelmente é outra, mas o fato é que eu queria que você se perguntasse aí, daquelas coisas que conversam com você num lugar que não é consciente, né? Daquelas coisas que te emocionam, que te colocam numa energia de conexão assim total com a vida. Quanto você tem olhado, né? Quanto de foco você tem deixado para que essas coisas sejam percebidas, para que essas coisas façam parte da sua vida. Isso é muito importante para a gente, para a nossa saúde física e mental e para o mundo, porque o mundo precisa de pessoas que
se sintam seguindo o seu caminho, né? Se sintam caminhando na direção certa. Porque quem está preocupado com caminhar na sua direção, na direção certa, está fazendo do mundo, com certeza, um lugar melhor, né? Não está perturbando, tumultuando a vida alheia. Então é isso, boa semana.